E sobre o lance das câmeras lá, lembrando que existem profissionais ruins em tudo quanto é profissão. Legal? Concordo. Legal. A maioria em qualquer círculo, em geral, é formada por imbecis também, né? Legal. Recentemente, o que acontece? O problema, as câmeras, elas acabam conseguindo existir da forma como existem, porque elas acabam pegando uns vacilando. Sim. Né? Recentemente, sei lá, uns 2, 3 meses aí, teve um polícia que o outro polícia filmou ele dando tiro de fuzil num morador, num cara que não tinha casa, né? Um cara que tava na rua, né? Um morador de rua. E aí isso municia a galera que é a favor das câmeras como elas estão, né? Cara, então, de certa forma, ela serve pra... O jeito que tá, a ideia é impedir que aconteça esse tipo de coisa, excessos policiais, né? E no fim, pelo que vocês estão me dizendo, ela acaba mesmo corroborando ou fortalecendo o crime. O policial que não quer se envolver. Não, tá fortalecendo o crime. Que nem... Não sei se é a mesma... Não sei se a comparação é válida, tá bom? Mas quando aconteceu o lance das UPPs lá no Rio, também foi uma operação sinistra, os caras tinham... Se eu bem me lembro, eu morava com minha mãe ainda, mas se eu bem me lembro, tacaram fogo numa porrada de ônibus naquela ocasião, no Rio de Janeiro. Foi uma onda de terror pela cidade, e a resposta foi uma operação que os caras invadiram as favelas lá e instalaram as UPPs, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, né? Na prática, o que aconteceu foi o seguinte, o polícia estava lá, numa posição que ele tinha pouco jeito de se defender, no caso de um ataque massivo, né? Era um posto dentro da favela, e na prática o que rolava eram uns acordos com o próprio movimento. Sim. Até pra, assim, e aqui eu tô confiando no polícia que tá dizendo, isso aqui é pra proteger a minha vida. E não tô levando pro lado do polícia que é safado e quer que se foda, né? Mas, cara, eu tenho um relato de uns caras que trabalharam na UPP, que o cara falava assim, meu irmão, ali, eu sabia que ali na esquina, ali era a boca. Mas, no papel, tava tudo bonito, acabou o crime. Por quê? Porque a gente era instruído a não ir ali, na boca. Sim. Né? E aí você coloca o Estado precisa ocupar, não sei, mas precisa ocupar de um jeito inteligente que funcione. Desse jeito, você só tá colocando um troço ali que tem data de validade pra todo mundo perceber que é falido, que não funciona. Os caras vinham com a viatura, tirava o bloqueio ali, como é que fala? A barricada. A barricada, passava com a viatura, colocava a barricada de novo e entrava. Porra, cara, aí não, né? Aí é embaçado, né, cara? A minha, vamos dizer assim, a minha revolta contra as câmeras, vamos dizer assim, não é... É porque sempre é no polícia. Bom, dá pra colocar... Não, vamos lá. Existem diversos serviços... Coloca no médico. Exatamente. Existem diversos serviços que são prestados pelo Estado à sociedade. Tá. Como ele disse, por que não na escola? Como a gente tem relatos de professor sensualizando aluno. Ou professor chavecando a aluna. Entende? Ou professor induzindo aluno, enfim, a sexualidade. Por que não coloca na escola? Ah, não, na escola não pode. Por que não coloca no médico, que a gente tem relatos de, infelizmente, médicos estuprando vítima. Ou estuprando paciente sedado. Tá entendendo? Não, mas só quem não presta é o polícia. E você pontuou bem. Onde existir ser humano, existirão erros, existirão crueldade, existirão sacanagem. Só que não. Todo mundo mira um holofote em cima da polícia. Só que eu vou falar pra você. Os erros, se a gente começasse a contabilizar e talvez se filmassem todos os segmentos, todos os serviços são prestados, porque é o Estado hoje que presta grande parte dos serviços que são prestados pelo Estado, se a gente começasse a filmar tudo, talvez a gente ia descobrir uma puta numa cratera e falar assim, na moral, meu, os polícias são os mais corretos. Porque a polícia, por exemplo, você pegar a polícia de São Paulo, atende 45 mil ocorrências por dia no estado de São Paulo. 45 mil BOs são gerados. Aliás, 45 mil telefonemas são atendidos. Hoje passou desse número por dia. Mas mais de 20 mil BOs são gerados. O que é o BO? É desde um atropelamento, de uma arma que foi retirada da rua, de uma porção de droga.
Enfim, 20 mil ocorrências em média são geradas por dia. Numa semana, estamos falando de 140 mil ocorrências atendidas no estado de São Paulo. Se uma der errado, sabe qual que vai ser, qual que vai aparecer na imprensa? É a que deu errado. É a que deu errado, irmão. Só. E toda vez, e se durante um mês a gente falar que vai para quase 700 mil ocorrências atendidas, 700 mil pedidos atendidos, vamos se fosse uma empresa, 700 mil pedidos foram atendidos. Desses 700 mil, se um der errado, eles vão falar do que deu errado. Então, é o que eu falo, você acha que na rede pública de saúde, e aí eu não tô, você acha que não acontece erros médicos? Acontece erro em tudo quanto é lugar. Exato. E por que só no polícia Mas coloca a sempre quem vai tomar a chicotada é o polícia. E a polícia é o único serviço que, se você ligar 24 horas, fala, meu, tô desesperado aqui, tem um cara no quintal armado. Vai demorar minutos, sua casa vai estar cheia, o seu quarteirão vai estar cercado. É um dos únicos serviços que são mais... A segurança é um dos serviços que é mais bem prestado pelo Estado. É um dos serviços mais presentes. É a instituição que mais ajuda as pessoas. Só que é a que é mais chicoteada, é a que mais aparece. Da Ibope, né, irmão? Falar da polícia, né? E é a última a ser lembrada. Já pegando um gancho aqui, ó, do que falou... Na hora que ele falou do Luciano Huck, eu falei canalha. Por que eu falei canalha? Por quê? Porque canalha o posicionamento dele. Me desculpa, aproveitou para hypar na operação. Falou, 120 mortes, 120 vítimas. Ó, me desculpa, meu irmão. Colocou a família dos policiais por último, tá? Pegou, falou do filho dele. Não, que os meus filhos, hipócrita. Porque eu tenho certeza, já vi ele levar uma pancada de MC. No programa dele, o MC vai lá, canta uma música de amor bonitinha, só que o MC, quando vai no baile, mano, toca o foda-se, manda tacar fogo em viatura, manda fugir da polícia, tá entendendo? Eu tenho certeza que os filhos dele, ele não deixa ir num baile funk. Ele não permite que vá num pancadão. Então, pra mim, hipócrita. Falou que os meninos não tiveram oportunidade, porque se o Estado tivesse oportunidade, tem vários depoimentos de mães falando assim, falando das mães dos bandidos que morreram lá, porra. Eu dei de tudo, eu dei estudo, no meu melhor eu era faxineira, mas eu dei o meu melhor pra ele e sempre dei conselho. Não tinha luxo, eu mas não tinha luxo, nada. eu sempre dei conselho. Então mãe tinha pra dar conselho. Não teve o melhor dos luxos? E aí é onde eu falo da hipocrisia, porque toda semana o cara publica os MCs com ostentação, vendendo um mundo de ilusão pra essa molecada. E aí, muitas vezes, atrai o cara, seduz o cara a participar do crime. Exatamente. Porque eu costumo dizer, não são todos os MCs, mas o crime organizado utiliza e se utiliza muito bem dos músicos, principalmente do segmento do funk, para atrair jovens, atrair seus soldados. Principalmente quando você fala de músicas de apologia ao crime, que incentivam os caras. Enfim, você consegue atrair aquele público para os pancadões. Eu falei outro dia de uma abordagem que eu peguei de um moleque que visitou um fluxo e o moleque se viciou lá, virou um drogado, virou um escravo do traficante. Esse moleque era um moleque decente, trabalhador, pô. Eu via desespero do olhar do moleque. Eu falei assim, porra, larga. Peguei 2 pinos de cocaína vazio no carro dele. Falei, mano, larga dessa porra. Eu vi desespero dele falar pra mim assim, senhor, eu não consigo. Eu queria muito. Eu me viciei uma vez que eu fui no fluxo do Jaqueline, eu usei isso aqui, não consigo largar mais. O moleque ganhava R$50 por dia e gastava 20, 30 por dia, de 2 a 3 pinos por dia. Ou seja, metade do ordenamento dele ficava na mão do traficante. E aí é onde eu falo da irresponsabilidade muitas vezes, que o cara leva pelo Ibope, ele leva, ele incentiva. E aí eu falo, é óbvio que o cara vai cantar no programa dele, vai cantar uma música, uma letra bonitinha. Só que aí você vai pegar as letras dos caras que vão no programa dele, os caras descendo a lenha na polícia, mandando dar pinote, incentivando e inflamando toda a massa, toda a molecada. Então, no meu ponto de vista, para mim, hipócrita, ele egoísta, porque ele fala de si, ele quer sempre... E mais uma vez aquele discurso infelizmente, dos hipócritas também que trabalham comigo na política muitas vezes, que é falar, sempre tentar colocar o marginal como vítima. Marginal não é vítima. Eu tenho dó da criança que muitas vezes não foi orientada, não foi direcionada, talvez falta de programas sociais, programa severo de forçar esse moleque de repente para ter um bom estudo.
E aí eu falo, aí eu vou entrar num outro detalhe, o egoísmo do crime organizado. O crime organizado, ele é egoísta. Por quê? Os caras crescem falando que o Estado é ausente, que o Estado não provê recursos, que o Estado não dá exemplo. Só que aí, a partir do momento que hoje eu me deparo com crime organizado no país, que arrecada em média, isso aí eu estive numa palestra e foi um ministro que falou isso aí. 300 bilhões por ano é a estimativa que o crime organizado arrecada no país. Aí quando eu vejo os caras lavando dinheiro em bet, posto de gasolina, enfim... Tudo que eles podem entrar, eles hoje, franquias de chocolate, de perfume, enfim. Os caras estão entrando em tudo. Pera aí, meu. Cadê aquele discurso lá atrás daquela preocupação com a pessoa pobre da periferia? Cadê aquela preocupação? Por que o crime organizado não lava dinheiro em escola? Monta um puta num colégio, importa os caras mais pica do mundo, aí o cientista mais pica e bota pra dar aula pro moleque da favela, que é gênio, caralho. Que tem um monte de moleque aí que a gente aprendeu que é gênio, cara. Muito bom, pô. Por que os caras não lavam dinheiro nesses moleques? Mete na escola lá, porra, injeta nesses moleques. Faz esse moleque se tornar um cientista fudido, um empresário fudido, já que tá lavando dinheiro, dá pra lavar dinheiro na escola também. É só que os caras querem, os caras tá lavando dinheiro em tudo. Mas aí eu falo... Na realidade, os caras olham pra molecada da periferia, vendem um discurso que é contra o Estado, que tem que atacar o Estado, bota a molecada pra confrontar mesmo, e no final, irmão, os caras, os bambambam, só tá querendo encher os bolsos também. São outros hipócritas, outros caras canalhas também, que se aproveitam do nosso país, da juventude, enfim. Hoje a gente não tem mão de obra, porra.